Nikola Tesla, ele conta as experiências que ele teve das criações dele, e ele fala que antes dele construir o objeto no mundo físico, ou seja, no 3D, nessa dimensão, ele visualizava o objeto totalmente na sua mente. Metanoia é a mudança de mentalidade ou a mudança de rota. Se você tem certos tipos de pensamento, ou você tem uma mentalidade, ou está seguindo um caminho que não faz mais sentido para você, você aperta o botãozinho da metanoia e as coisas começam a mudar na sua vida. Mas quem dera se fosse tão fácil assim, né? A metanoia não é só apertar um botãozinho, porque antes de você reconhecer que precisa de uma mudança, precisa mudar de caminho, precisa mudar o rumo que a sua vida está tomando, você precisa antes disso se conhecer. É importante você ter um nível de autoconhecimento grande, porque você precisa saber quem é você, você precisa saber o seu propósito, você precisa saber as suas habilidades, os seus talentos, onde você quer chegar, qual é o legado que você quer deixar. Tudo isso é importante para que você entenda a importância da mudança de mentalidade. Porque tem pessoas que querem alcançar um certo resultado, querem alcançar um certo nível de status na vida, mas a mentalidade dela, o caminho que ela está seguindo, as ações delas, não são compatíveis com aquilo que ela quer alcançar. Não entra na mesma frequência. Muita gente quer ser rica, muita gente quer ter sucesso, muita gente quer ter uma família próspera, uma família grande, mas os comportamentos que essas pessoas têm na vida dela no dia a dia não condizem com aquilo que ela quer alcançar. Então, uma pessoa que quer ser rica, ela não pode achar que todo vendedor é chato, ela não pode achar que dinheiro é sujo, ela não pode pegar aquele discurso de novela que todo rico é malvado, né? Não existe nenhum rico bom em novela. Todo rico em novela é vilão. Bom é aquele que sofre da comunidade, o bonitinho. Essas pessoas são boas também, mas não quer dizer que o rico ele não pode ser bom, sabe? Então, qual é a sua mentalidade sobre o que você quer alcançar, o que você pensa? E será que não está no momento de você se autoanalisar, trazer um autoconhecimento para você e falar assim: pô, eu quero alcançar isso, essas são as minhas habilidades, é isso que eu quero construir. Será que a maneira que eu estou pensando condiz com onde eu quero chegar? Se não, eu aperto o botãozinho da metanoia e começo a mudar minha mentalidade. Porque eu não sei se você sabe, tudo que a gente cria ou tudo que a gente constrói na nossa vida começa antes na nossa mente. Nikola Tesla, ele conta as experiências que ele teve das criações dele e ele fala que antes dele construir o objeto no mundo físico, ou seja, no 3D, nessa dimensão, ele visualizava o objeto totalmente na sua mente. Ele via onde encaixava cada parafuso, o tamanho de cada coisa, toda a metragem. Anteriormente de construir, ele construía na mente. E também Albert Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele viu antes na mente dele. Antes de escrever a fórmula, ele visualizou como a relatividade funcionaria através da mentalização, através da visualização. Isso a gente precisa entender que antes da gente colocar uma coisa no mundo, ela precisa ser pensada antes na nossa mente. Por exemplo, essa taça aqui. Alguém teve a visão dessa taça na mente antes de trazer para o mundo físico. Alguém viu na mente antes. E assim acontece na nossa vida também. Tem coisas que a gente vê na nossa mente e que começa a acontecer na nossa vida. Só que a gente precisa ter um comportamento e a intenção, a mentalidade de viver de acordo com aquilo que a gente quer alcançar, sabe? Então, se eu quero construir um negócio próspero, se eu quero enriquecer, se eu quero ter sucesso na vida, as minhas ações, elas precisam acompanhar aquilo que eu quero alcançar. Elas precisa estar na mesma frequência. Porque se não estiver na mesma frequência, não vai dar match, não vai conectar, não vai encaixar, sabe? E isso acontece muito com as pessoas que querem alcançar um certo tipo de resultado, mas não mudam a mentalidade por falta de autoconhecimento. Elas não se conhecem, não sabem seus talentos, não sabem onde quer chegar, não têm propósito e acabam perambulando pelo mundo, acham que o jeito que ela faz está bom, mas ela acaba tendo sempre os mesmos resultados. Se o resultado é positivo, ótimo, mas a gente sabe que a maioria dos resultados são negativos. Porque, não sei se você sabe, mas
A construção do nosso inconsciente, ela acontece dos 0 aos 7 anos de idade. E 90% do tempo a gente está trabalhando de forma inconsciente, porque o nosso cérebro ele precisa poupar energia. Então, o que a gente ouviu lá atrás na nossa infância? Quais foram as crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre construção de negócios, construção de riqueza, família? O que a gente aprendeu? Quais são as nossas crenças? O que a gente aprendeu na nossa religião? O que a gente aprendeu na TV? O que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos parentes, com os nossos amigos, no ambiente que a gente viveu, que a gente viu, ouviu? Tudo isso está armazenado no nosso subconsciente, e se 90% do tempo a gente está trabalhando de forma inconsciente, se esses programinhas que estão rodando lá, o que a gente aprendeu, for algo ruim, ou algo não benéfico, ou algo que não tenha conexão com aquilo que a gente quer alcançar, a gente acaba não tendo o resultado esperado. E a gente precisa entender que a transformação vem pela mudança da mente. Paulo já dizia: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E para a gente se transformar, para ter essa renovação, como eu disse anteriormente, é necessário um autoconhecimento, é necessário a gente ir para dentro de nós mesmos, analisar os nossos sonhos, os nossos objetivos e o nosso propósito. Quando Deus ele fala para Abraão, Lesh Lehá, saia para si mesmo. A tradução ela é diferente, né? Saia para uma terra que eu te mostrarei, mas no original é Lesh Lehá, saia para si mesmo, ou seja, saia para conhecer a você, saia para viver uma nova jornada, uma nova visão de mundo, novas coisas que eu tenho para te mostrar e te dar, que se você ficar paralisado aí, você não vai ver, você não vai usufruir, você não vai alcançar. Então, o saia para si mesmo é quando a gente vai para uma jornada de desenvolvimento, de crescimento, ou seja, eu quero alcançar um lugar, eu tenho um objetivo. Então eu saio, começo a agir, minha mente começa a mudar, eu começo a ser transformado e aí eu consigo entrar na frequência daquilo que eu quero alcançar, do meu objetivo, do meu sonho. Então isso é extremamente importante para que a gente entenda que anteriormente da gente alcançar um sonho, um resultado na nossa vida, a nossa mentalidade precisa ser ajustada. A nossa mentalidade precisa estar de acordo com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. E para isso a gente precisa se conhecer. E se conhecendo, a gente tem a certeza da mudança que a gente precisa fazer na nossa vida. Porque não dá mais para ficar se auto-sabotando, não dá mais para ficar paralisado, não dá mais para tentar e não conseguir, porque quem tenta não consegue. Então você precisa ajustar sua mentalidade, ter a metanoia, transformação da mente, mudança de mentalidade, para que aí você você pense, se comporte, haja e tenha os resultados esperados. Porque se você pensar de uma maneira diferente, você vai agir de uma maneira diferente, as suas ações vão ser diferentes e seus resultados vão ser diferentes. E toda mudança na nossa vida acontece quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer e de quem a gente quer ser. Porque antes de ter algo, antes de alcançar algo, eu preciso ser. Então, se eu quero ter uma empresa de sucesso, eu preciso ser um empreendedor de sucesso. Se eu quero ter uma família, ser um pai, ser alguém relevante, eu preciso antes ser internamente. As coisas lá fora só são o que são porque assim nós a enxergamos dentro de nós. Então, como é que você tem enxergado o mundo? Como é que você tem enxergado a sua vida? Como é que você tem enxergado a sua mentalidade? Como é que você tem enxergado o seu legado, aquilo que você está deixando? Sabe? Então antes acontece dentro de nós para aí sim acontecer no mundo. Por isso é importante a metanoia, mudança de mentalidade. E ela só acontece a partir do momento que você se conhece. Se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço pela sua atenção. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima.